Histórias de Missão. O percurso de missionários, testemunhos de milagres e vidas transformadas. Você confere agora no programa Histórias de Missão. Olá, estimado ouvinte, saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Histórias de Missão aqui na Rádio Adventos 93.9 FM. Essa aqui é a sintonia da esperança e que surgiu para fazer a diferença em sua vida e também de toda a sua família. Eu sou Adérito da Silva, na condução desse programa, que tem a coordenação de Zacarias dos Santos. Estimado ouvinte, já está no ar o programa que tem a responsabilidade de lhe trazer histórias surpreendentes de pessoas que doam suas vidas para alcançar outras vidas, pessoas que também estavam no fundo do poço e encontraram em Jesus razão para se reerguer. Estimado ouvinte, você é bem-vindo para conhecer mais uma história de missão. Hoje vamos conversar com uma missionária, irmã Betânia, que vem do Brasil. Ela é esposa de pastor. Atenção, já estou aqui a lançar algumas informações, mas é para daqui a pouco, porque agora quero falar sobre o nosso convite habitual. Convidamos você a seguir primeiro, a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube com o nome Rádio Adventos. Deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e partilhe então essa estação emissora com seus amigos e também familiares. Estimado ouvinte, também queremos lhe convidar a estudar a Bíblia conosco. Isso mesmo, nós temos estudos bíblicos gratuitos preparados para si. Você pode ligar para nós e solicitar o seu estudo bíblico. Temos, por exemplo, o Guia de Estudo Bíblico de Daniel e também Apocalipse, Ouvindo a Voz de Deus, Ensinos de Jesus e ainda Fique Leve. Temos também Entre Família e outros. Atenção, temos conteúdos para nutrir a sua vida espiritual. E o convite é esse, estimado ouvinte, que você possa então ligar para nós e solicitar o seu estudo bíblico. Dizer que também temos pastores que estão disponíveis para ir até a sua casa, estudar consigo, orar consigo. Somente deve ligar para o 923 89 69 63, 923 89 69 63 e peça já o seu estudo bíblico, que é totalmente gratuito e você poderá tê-lo no formato digital ou mesmo físico. Agora, sim, estimado ouvinte, nós estamos em condições para oferecer aquela saudação musical que é habitual e hoje vai ser com um hino. Isso mesmo, vamos oferecer um hino do Hinário Adventista do Sétimo Dia, que é também um dos favoritos da nossa convidada. Ouça este hino que já toca, atenção, e depois dele nós voltamos para a conversa de hoje e vamos conhecer assim o percurso missionário da irmã Betânia. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração sua.
ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Muito bem, estimado ouvinte, você acabou de ouvir o hino Deus Sabe, Deus Ouve e Deus Vê. É a nova versão do Inário Adventista do sétimo dia. Olha a mensagem muito profunda. Deus sabe o que vai dentro de si, estimado ouvinte. Deus está pronto a atendê-lo. Basta somente que você busque, não é? Vá a Deus em oração e certamente Ele poderá então lhe comunicar o que tem para si e poderá transformar a sua vida. Estimado ouvinte, a edição de hoje conta com uma visita especial, vamos assim dizer, irmã Betânia, e assim queremos considerá-la. Ela vem do Brasil, está em Angola, certo que é para uma missão, vai também contar-nos como é que está a ser essa trajetória aqui em Angola. E mantenha-se ligado, estimado ouvinte, e esteja então com o coração aberto para receber esse testemunho e também a mensagem que ele vai deixar para si no final do programa. Irmã Betânia, seja bem-vinda à Rádio Adventos e ao programa Histórias de Missão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho neste ambiente, neste local. Sei que é um local novo, um ano, né, de inauguração, de atuação, e, portanto, estar aqui para mim é um grande prazer. E para nós é um privilégio tê-la e recebê-la aqui e termos essa conversa em que vamos aqui procurar conhecer quem então a irmã Betânia. O estimado ouvinte de certeza pouco sabe, salvo aqueles que já são adventistas do sétimo dia, mas a audiência é vasta. E por isso assim vamos então começar por conhecer a irmã Betânia. Na verdade, quem é a irmã Betânia? Bom, meu nome é Betânia Jacob Stange Lopes. Eu nasci num lar cristão, adventista, tive o privilégio de sempre acompanhar os ensinamentos bíblicos, como diz, ensina o caminho em que deve andar, e isso foi feito pelos meus pais em minha vida. Amém. E a minha vida toda, os meus passos foram seguindo esse caminho que eu fui educada, pelo qual eu fui educada. Desde muito cedo, eu sempre tive um sonho de ser missionária. Com 5 anos, quando as pessoas me perguntavam o que você vai ser, eu dizia professora e missionária. Amém. E por muitos anos eu fui professora. E o meu primeiro trabalho como missionária foi um convite que eu tive para estar no Egito, ajudando a educação adventista naquele país. Muito bem. Fui lá por 4 vezes e foi um privilégio muito grande. O meu coração, cada vez que eu ia, se enchia de prazer, de alegria, de satisfação em poder estar servindo naquele país. Sou educadora já há 40 anos, servindo na obra de Deus. Amém. Educadora, e conte-nos um pouquinho mais sobre em que área atua de concreto. Conte-nos a área de formação também. Eu me formei em pedagogia, faculdade de educação, e
e atuei em diferentes níveis escolares. Atuei como docente nas séries iniciais, atuei como docente também no ensino médio e depois eu dei sequência aos meus estudos, fiz mestrado, fiz doutorado na área de educação. Nessa sequência, no percurso, tive a oportunidade de ser diretora de escolas adventistas, coordenadora pedagógica, e os meus últimos 18 anos eu tenho atuado no UNASP, Centro Universitário Adventista São Paulo. Muito bem. E nesse centro eu trabalhei por 11 anos como coordenadora do curso do ensino superior de pedagogia na área de educação. Depois eu fui responsável pela parte pedagógica dos demais cursos da instituição e hoje eu atuo como professora do mestrado em educação dessa instituição. Muito bem, o UNASP. Já tivemos aqui o privilégio também de entrevistar o pastor Martin, e que foi diretor do UNASP por 15 anos. E foi realmente bom ter essa experiência. E olha, está a ser uma bênção, na verdade. A Rádio Adventos está sendo abençoada durante este período, em um ano de existência. E nós queremos, na verdade, agradecer a Deus e também ao nosso estimado ouvinte, que faz realmente um grande papel, mantendo-se aí e ouvir-nos, e com certeza para nós é um privilégio. Irmã Betânia, eu disse aqui que é esposa de pastor. Sim, sou esposa de pastor. Pois é, conte-nos um pouquinho, porque vai falar depois como é que é essa experiência e como é que tem sido também conciliar o ministério pastoral aí de seu esposo e a missão que leva. Poderá nos contar mais? Gostaria de saber um pouquinho aí como é que foi essa fase em que conhece o seu esposo, porque disse que tinha um sonho, não é? E o sonho foi concretizado, dá para notar. Sim, eu sou esposa de pastor, como foi colocado, nós somos casados já há 41 anos. Que bênção. Então a gente já tem uma trajetória pois longa, né? Nessa caminhada que muitas vezes hoje a gente vê os casamentos sendo tão curtos, né? E eu me sinto agradecida a Deus por Ele ter me dado esse companheiro tão maravilhoso e que a gente tem compartilhado durante esse tempo juntos. Olha, que não é fácil, porque acontece também casais muito novos acabam por divorciar-se. E vai nos contar aqui o segredo, vai passar o segredo para o nosso estimado ouvinte. Possivelmente já está a pensar em divórcio, está a passar por tribulações no casamento e já está a pensar em divórcio. Vai deixar ficar também aqui quais são os conselhos que pode deixar. Ok, mas um fato bastante interessante que meu esposo, o nome dele é pastor Rui Manuel Mendonça Lopes. Ele é português. Ok. Com 8 anos de idade, ele veio morar aqui em Angola. Morou 14 anos aqui em Angola. E na independência de Angola, é o orgulho dele dizer ele estava aqui em Angola, né? Ele vivenciou, ele presenciou esse momento. E eu sempre ouvi falar coisas muito boas dele, da família dele, aqui sobre Angola. E eu tinha um sonho de conhecer Angola, né? E o mais interessante que ele disse que ele nasceu em Portugal, mas na família de Deus ele nasceu em Angola. Pois é. E ele é fruto do Hospital do Bongo. Quando existia o Hospital do Bongo. Ele foi batizado pelo Dr. Roy Parsons, que foi um dos fundadores, né, do Bongo. E então, assim, para ele isso é muito importante, essa experiência, essa oportunidade que ele teve. E com 2 meses de batismo, ele então saiu em função, né, da guerra civil que houve. Então ele ficou por 3 meses em um campo de refugiados e depois eles foram para a África do Sul.
e de lá para o Brasil. Eu estava aqui curioso para perguntar como é que se conheceram em Portugal. Então veja Ok. como que Deus Certo. traça os planos. Os planos, a gente faz os caminhos, mas a resposta sempre vem de Deus. Pois é, né? Provérbios 16. E então ele foi para o Brasil e ali então, recém-convertido, recém-batizado, né? Ele decidiu fazer teologia para conhecer um pouco mais da Bíblia, da vontade de Deus. E aí é nesse momento que a gente se conhece, na época em que ele estava fazendo teologia, e eu cursava No NASP. no NASP. Oh, que bênção. E eu cursava pedagogia, então nós nos conhecemos, nos casamos depois que ele terminou o curso. Primeiro nós nos formamos, depois nos casamos. Já fica um conselho aí para os jovens, né? Primeiro buscar a formação para depois pensar no casamento. E então nós começamos juntos esse ministério, que foi um ministério de 40 anos de bênçãos na nossa vida. Amém, amém. Olha, que privilégio. Aqui muitas informações para mim em primeira mão. É um privilégio realmente. Agora vamos, então, uma vez que eu iria perguntar qual era o sonho, mas já que nos contou, queria sempre ser missionária e professora, e hoje vive esse sonho. Mas, na verdade, a vida de um missionário ou de uma missionária não é um mar de rosas. Existem momentos altos e baixos. Quer compartilhar conosco o seu percurso, aqueles momentos? Possivelmente há algum que tenha lhe marcado. Poderá falar dos momentos baixos e como Deus o alcançou, como Deus ajudou a superar tais momentos. E para fechar, então, vai nos dizer aqueles momentos mais altos, momentos de alegria. Eu acredito que talvez os momentos de maior desafio, principalmente talvez para a esposa do pastor. Certo. Eu vou falar da minha pessoa. Muito bem. Passar essa experiência. Você ainda muito jovem, eu me casei muito jovem, você deixar a sua família e agora ir para um local distante da família, começar uma nova vida, né, que já é a adequação ao casamento, né? E, ao mesmo tempo, você ter a responsabilidade de ser o exemplo, aquela que dá os conselhos, que está ali junto com a igreja, né? Compartilhando, dividindo. E, inicialmente, para mim, isso foi um grande desafio, porque eu era muito jovem e eu sentia uma responsabilidade muito grande em relação a esse trabalho. Mas Deus sempre esteve na direção, abençoando, dando orientações, né, para a gente em relação ao que fazer, como fazer. E o estudo da palavra de Deus nos ajuda muito. Ter os nossos momentos de devoção. Não é porque você é pastor ou é esposa de pastor que você você está dentro de uma bolha e nada vai acontecer com você. Os problemas vêm, eles surgem, mas quando a gente busca, as soluções vêm de onde às vezes a gente nem espera, e no momento que você às vezes está aflito e fala assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Deus abre as portas, o mar, se for preciso, para a solução dos problemas. Então, para mim, o maior desafio na minha vida foi esse introdutório, de ser jovem e estar ali com uma responsabilidade tão grande, mas Deus foi me oportunizando momentos para o meu crescimento. Mas no nosso lar, buscar primeiro a Deus sempre foi o objetivo principal. E isso nos ajudou muito em toda a nossa trajetória. E aqui, esse buscar a Deus em primeiro lugar, podemos considerar como um dos requisitos para quem quer ter um casamento duradouro como o seu, por exemplo, já há 41 anos.
Eu não diria um dos requisitos. Para mim seria o principal requisito para isso, porque todas as outras coisas são acrescentadas quando Deus é o centro da nossa vida e do nosso lar. Amém. E agora vamos para aqueles momentos, então, só de alegria, porque nós na verdade, aqui buscamos sempre alertar o nosso estimado ouvinte e levar uma visão de como tem sido a vida dos missionários. Então, nada melhor do que os missionários a falarem, a contarem suas experiências, porque alguns pensam que ser pastor ou esposa de pastor é tudo um mar de rosa, enfim, mas na verdade passam também por tribulações, mas Deus de certeza os sustém. Agora, os momentos assim mais altos, momentos de sucesso, vamos considerar. Os momentos de sucesso, eu acredito que são aqueles em que você consegue ver os resultados do seu trabalho. Quando você leva a mensagem para uma pessoa e você vê essa pessoa, a vida dessa pessoa sendo transformada, ela entregando o seu coração a Jesus, é algo assim maravilhoso. Em uma das minhas idas ao Egito, eu fiz um trabalho, como eu disse, na escola, e é uma escola adventista que tinha mais ou menos 50 professores. Desses, a maioria eram muçulmanos, porque tem poucos cristãos, então tinham vários muçulmanos. E o presidente da missão, na época, me pediu para eu trabalhar a integração fé-ensino, uma vez que no horário da aula de religião, os cristãos iam para uma sala ter aula de religião dentro dos princípios cristãos. E os muçulmanos iam para outra sala, eles não tinham o privilégio de ter aulas de religião juntos. O governo exigia que isso fosse separado, mesmo sendo uma escola cristã, precisava ser separados. E então o presidente na época disse, se a gente trabalhar a integração fé-ensino nos conteúdos, a gente tem a oportunidade então de trabalhar. E eu fiquei pensando, eu estou num país muçulmano, em que a gente não tem tanta liberdade para falar abertamente de Deus. Certo. E agora eu vou ter que falar como esses professores vão fazer integração fé-ensino, sendo que a maioria deles eram muçulmanos. E isso, assim, me gerou uma certa ansiedade inicialmente, de como eu ia começar. Orei muito por isso, e aí me veio uma ideia. Pegue as histórias bíblicas do Alcorão, que tem na Bíblia. E aí eu fui pesquisar, junto com eles, quais são as histórias. E fui pegando essas histórias e montei um material, então, com as histórias bíblicas e que também estavam no Alcorão. Então, eu fui fazendo o paralelo. Olha, essa história está tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Muito bem. Então, nós poderemos trabalhar dessa forma, a gente introduz, fui mostrando a proposta metodológica e no final de, acredito, quase de uns 10 dias de formação com elas, acabou o momento que eu estava. No final, elas vieram, me deram um abraço e disseram, olha, nós temos um presente para te dar. E elas me deram o presente. Qual era o presente? O presente foi um desafio para mim, que os egípcios usam muitas joias. E elas me entregaram uma corrente muito bonita para colocar no braço. Eu peguei a caixinha educadamente e agradeci. Certo. E uma delas levantou e disse, não, você vai colocar no braço porque esse é o símbolo da nossa amizade. E aí ela veio, colocou, deixei colocar, agradeci, né? E dei um sorriso. E aí uma que era professora da aula de religião, que dava para os muçulmanos, ela disse, eu gostaria de falar uma coisa. Sabe, quando você falava de Deus, eu vi Deus nos seus olhos. Amém. Então, para mim, isso foi algo tão fantástico, que me marcou tanto. Então, isso é o resultado do trabalho quando a gente confia em Deus, entrega
a Deus e desenvolve o nosso trabalho, mesmo que desafiador, nas mãos de Deus. Amém. Olha, estimado ouvinte, essa história, a admissão de hoje está imperdível, quase que não chegava ao nosso intervalo. Vamos fazer uma curta pausa, estimado ouvinte, é mesmo bem rápida, só para que você possa então recordar que tem que pedir o seu estudo bíblico, que tem que ligar para nós. E vou repetir aqui o número 923 89 69 63. Ligue e peça o seu estudo bíblico e nós voltamos já já. Rádio Adventus, a sintonia da esperança. Musicando. Já imaginou como seria a vida sem música? Ao caminhares, tu não estás só. Musicando. Toda novidade sobre a trajetória e obras do cantor. O Musicando traz até si. No meu antigo A, que ele queria se tirar a vida. E no dia que fui escalado para cantar, ele me disse o seguinte, depois da música. Ao sair daqui, eu já estava a pensar que era o meu último culto da minha vida. O programa que expande a alegria. Mas nós temos de estar de acordo que você agora vai cantar para nós uma palhinha. Mas Cristo diz, vem a mim. Musicando, o programa das gerações. Musicando na Rádio Adventus. Você sabia que a sua mente também pode ficar doente? Sabe aquele cansaço, falta de energia e falta de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer? Isso mesmo, e para lhe ajudar a resolver estes e outros problemas que envolvem o seu bem-estar emocional, surge o programa Dose de Terapia, de segunda a sexta-feira aqui na 93.9, a Sintonia da Esperança. Rádio Adventus, a sintonia da esperança. Estimado ouvinte, seja bem-vindo de volta à segunda parte do programa Histórias de Missão aqui na Sintonia da Esperança 93.9 em FM. Hoje estamos a conversa aqui com a irmã Betânia Lopes, que é esposa do pastor, atenção, pastor Rui Lopes. É um casal missionário, mas hoje temos aqui o privilégio de conversar com a companheira do pastor Rui Lopes, companheira de missão, assim chamamos. São 41 anos de casados, mas de certeza essa união teve frutos. Não falou na primeira parte. Conte-nos um pouquinho sobre se já tem netos também, possivelmente. Os filhos. Deus nos deu o privilégio de termos 3 filhos maravilhosos. Mãe coruja, né? Que tem que falar bem dos filhos, né? Mas, de fato, foi um presente que Deus nos deu. Eu tenho o meu filho mais velho, ele é médico, ele atua em São Paulo, no Brasil. A minha filha é arquiteta e ela é casada com o Sidney Júnior, um genro que é um filho para mim também. E eles nos deram 2 lindos netos, a Maria Eduarda, que domingo estará completando 6 anos, e o Guilherme, que vai completar também agora 5 anos de vida. Amém. E tenho mais um filho mais novo, o André, que também é médico na Argentina. E casado com a Paola, uma filha também para mim, e que nos deu uma linda netinha, Luana, que tem 2 aninhos de idade. Essa é a nossa linda família. Dá para notar aqui que é uma família missionária e alguns estão distribuídos em diferentes pontos do mundo. Isso é realmente gratificante. Agora vamos então avançar. Sei que está aqui em Angola, infelizmente já vai, mas conte-nos a missão que lhe trouxe aqui. E vai falar um pouquinho também sobre, porque eu sei que já visitou Angola, não é a primeira vez que está cá.
E nós, na verdade, estamos aqui em fase de celebração dos 100 anos de existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Angola. Então, fala-nos um pouquinho sobre a primeira missão e depois o período em que visitou e comparando com atualmente. Ok, nesse momento nós viemos aqui a Angola para um trabalho em Cabinda, mas também aqui Luanda e algumas outras províncias, que é um trabalho de integração educacional entre Brasil e Angola. É um projeto que nós estamos chamando Diálogos em Cultura, né? Em que as crianças brasileiras terão contato com as crianças angolanas e as angolanas com as crianças brasileiras. É um projeto em que nós estaremos trabalhando diversos tipos de temas para que cada um conheça as diferentes culturas e justamente com o objetivo de mostrar que não existe barreiras apesar da distância. Todos nós somos irmãos. Então esse é o projeto que está nos trazendo agora nesse momento aqui a esse belo país. Muito bem. Tive o privilégio de estar aqui, vindo várias vezes antes da pandemia, final de 2018, 2019 e janeiro ainda de 2020. Também em uma missão de ajudar escolas a crescerem, né, para a honra e glória do nosso Deus. Pude ver assim vários crescimentos a partir dos trabalhos, das formações que foram dados junto com os professores. E como já disse anteriormente, para mim a satisfação, o prazer é quando você vê o resultado daquilo que você faz, né, de se deslocar de um país distante, vir fazer, e você vê o grupo interessado, fazendo, querendo crescer. O povo angolano é um povo muito alegre, que eu sinto no coração essa vontade cada dia de crescimento. E o meu maior privilégio é estar no país em que oportunizou o meu esposo a conhecer a mensagem, como essa mensagem cresceu depois que ele saiu daqui. Ele teve o privilégio de retornar, inclusive fazer uma série de conferências e de ver essa obra do Senhor crescendo. E o meu desejo é que Deus continue abençoando, derramando muitas bênçãos para que esse evangelho seja pregado e ele possa retornar. Amém, amém. E já vai fechar então aqui com a mensagem para a nossa audiência. Principalmente, eu gostaria muito que falasse com os ouvintes que ainda não solicitaram estudo bíblico, porque a Rádio Adventos oferece, é de graça, somente ligar e pedir um estudo bíblico e falar a importância do mesmo para a vida espiritual. Querido ouvinte, nesse momento gostaria de falar para você que Jesus ele tem que ser o centro da nossa vida, mas para ele ser o centro nós precisamos conhecê-lo. E por isso aproveite essa oportunidade de acessar os estudos bíblicos que são oferecidos por essa rádio, para que você tenha a oportunidade de conhecer melhor, transformar muitos aspectos que quem sabe incomoda na sua vida, quem sabe na vida física, né, em relação à saúde, em que você possa ter bons hábitos de saúde para ter melhor qualidade de vida, no relacionamento familiar, que a família é o centro de toda a felicidade que podemos ter, e que sem Jesus essas coisas não acontecem na nossa vida. Aproveite essa oportunidade e siga o conselho bíblico do salmista que diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele por ti tudo fará. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém.
Obrigado, irmã Betânia Lopes. Olha, foi um privilégio. Na verdade, se fosse possível, estaríamos aqui a conversar um longo tempo, mas infelizmente temos que encerrar o programa. Grato mesmo. Esperamos tê-la, se Deus quiser, numa outra oportunidade. Sem dúvida. O prazer foi meu estar com vocês. Muito bem. E assim, estimado ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Histórias de Missão fica por aqui. Trabalharam para si Adérito da Silva na produção, apresentação e também a técnica. E Zacarias dos Santos cuidou da coordenação. Estamos juntos, estimado ouvinte, e até a próxima semana. Estou preparada para o noivo encontrar. Por muito tempo esperei. Não vou deixar a minha luz se apagar, pois quero o seu rosto ver e finalmente o tocar. Tocar o próprio amor, Jesus. E quando encontrá-lo, quero suas marcas ver, sentar bem junto dele, da graça entender, e ouvir o autor histórias da salvação. E quando Cristo me chamar, direi: estou aqui. Seu sacrifício lá na cruz valeu minha salvação. Perdão, pois muitas vezes eu feri com meus pecados o seu coração. Muitas vezes eu pequei, muitas vezes eu falhei. E Cristo me receberá com braços de amor, enxugará dos olhos toda dor e solidão. Finalmente podes descansar, finalmente podes hoje entrar no lugar que preparei pra você. quando encontrá-lo quero suas marcas ver, sentar bem junto dele, da graça entender, e ouvir do autor história da salvação. E quando Cristo me chamar, direi: estou aqui. Seu sacrifício lá na cruz valeu minha salvação. Perdão, pois muitas vezes eu feri com meus pecados o seu coração. Muitas vezes eu pequei, muitas vezes eu falhei, e Cristo me receberá com braços de amor, enxugará dos olhos toda dor e solidão.
Histórias de missão. O percurso de missionários, testemunhos de milagres e vidas transformadas. Histórias de missão.